nota o homem perfeito e vê o reto, porque o fim desse homem é a paz. Salmo 37:37. A sinceridade é de importância universal para um cristão. É o molho que tempera a piedade e a torna saborosa. A sinceridade é a joia que mais agrada a Deus. Salmo 51, verso 6. Eis que você deseja a verdade nas partes interiores. Para falar claramente, toda nossa pomposa demonstração de santidade, sem essa alma de sinceridade para animá-la, é apenas loucura piedosa, é apenas ir para o inferno de uma maneira mais devota do que os outros. Esta consideração me colocou sobre este assunto neste lugar de adoração solene e concurso. E para despertar sua atenção, você tem o próprio Deus chamando você para prestar atenção nessas palavras. Marque o homem perfeito e observe o reto, pois o fim desse homem é a paz. A palavra hebraica para reto tem dois significados. Primeiro, significa simplicidade de coração. O homem reto não se enrola em drobas, ele não tem concluído ou fraude, em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2. O homem justo não tem subterfúgios, sua língua e seu coração andam juntos, como um mostrador bem feito anda com o sol, ele é francamente sincero. Segundo, esta palavra correta significa um homem aprovado. O homem justo é aquele em que Deus tem grande consideração. É melhor ter a aprovação de Deus do que a aclamação do mundo. Quanto mais simples o diamante, mais rico. Quanto mais claro é o coração, mais ele brilha aos olhos de Deus. Nas palavras há três partes: a perspectiva, o aspecto, eis. Terceira razão, pois o fim desse homem é a paz. Aqui está o caráter do homem piedoso. Ele é reto. E segundo, sua coroa, o fim daquele homem é a paz. As palavras nos apresentam esta conclusão doutrinária. O fim de um homem justo é o coroado de paz. Para que eu possa ilustrar isso, mostrarei a você primeiro quem é este homem justo, para que possamos conhecê-lo quando o encontramos. Segundo, o fim abençoado que ele faz, o fim desse homem é a paz. Primeiro, o caráter do homem justo. Você delinear quem é esse homem justo. Vou mostrar-lhe a inocência da pomba de Cristo. Vivemos em uma época em que a maioria finge ser santo, mas é de se temer que eles não sejam santos corretos. Mas como a mulher no Evangelho, a quem Satanás se curvou, Lucas 13:11, darei a você vários sinais e características de um cristão reto. Primeiro, o coração do homem reto é para Deus. Daí a frase reto de coração no Salmo 64, verso 10. É o coração que Deus pede. Meu filho, dê-me o seu coração. Provérbios 23, versículo 26. O coração é uma virgem que tem muitos pretendentes, e entre os demais o próprio Deus se torna pretendente. O coração é como o premium mobile, carrega consigo todos os outros orbes. Se o coração é para Deus, então nossas lágrimas, nossas esmolas, é tudo para Deus. O coração é o forte que comanda todo o resto. Quando o sumo sacerdote ia cortar o animal para o sacrifício, a primeira coisa que ele olhava era o coração, e se tivesse algum defeito era rejeitado. Não é o presente, mas o que o coração Deus respeita. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Eles são aqueles como estátuas que têm os olhos e as mãos levantadas para o céu, mas nem um coração para animais se devora essa devoção. Na religião o coração é tudo, fazendo melodia em seus corações ao Senhor. Efésios 5:9. É o coração que faz a música. O homem justo dá a Deus seu coração. É relatado sobre Carmen que depois que sua carne e o osso foram consumidos pelas chamas, seu coração foi encontrado inteiro. Da mesma forma, um homem justo no meio de suas enfermidades, seu coração é mantido inteiro para Deus. Ele não tem dois corações, um coração para Deus e um coração para o pecado. Deus ama um coração quebrantado, não um coração dividido. Segundo, o homem reto trabalha por uma regra correta. Existem muitas regras falsas e desonestas que o homem justo não ousa seguir. Como regra falsa número 1, opinião pública. É a opinião dos que são piedosos e eruditos. Esta é uma regra falsa, não é a própria opinião dos outros, que pode tornar uma coisa ilegal ou justificável. Se um sínodo
de teólogos ou se uma assembleia de anjos disser que podemos adorar a Deus por meio de uma imagem, a opinião deles não poderia tornar isso lícito. O cristão íntegro não fará da opinião alheia a sua Bíblia. Os melhores guias às vezes podem dar errado. Pedro prega a circuncisão, a própria doutrina dos falsos apóstolos, Gálatas 2:1. O próprio Pedro não era infalível. O homem justo não é o adorador da opinião pública. Quando a corrente do arianismo cresceu tanto que transbordou grande parte do mundo, Atanásio nadou contra a corrente. Ele era invencível na verdade. Regra falsa número 2. Tem sido o costume do lugar ou a religião de nossos ancestrais. Essa é uma regra falsa. Os costumes do povo são vãos. Jeremias 10, versículo 3. E quanto aos nossos ancestrais, um filho deveria tirar sua terra de seu pai, do que sua religião. Quantos de nossos antepassados viveram nos tempos do papado e tropeçaram no inferno no escuro? Somos, portanto, obrigados a seguir seu zelo cego. Um homem sábio não aceitará seu relógio pelo relógio, mas pelo sol. Regra falsa número 3. Consciência. Minha consciência me diz isso. Esta não é uma regra para um homem justo. A consciência de um pecador é contaminada. Conforme Tito 1, versículo 15. A consciência sendo contaminada errará. Uma consciência errônea não pode ser uma regra. Atos 26, versículo 9. Eu realmente pensei comigo mesmo que devo fazer muitas coisas contrárias ao nome de Jesus. Aquele que é herege pode alegar sua consciência. Uma vez que admitimos que a consciência seja uma regra e abriremos a porta para toda anarquia e massacres. Se o diabo entra na consciência de um homem, onde ele não carregará. Regra 4. Falsa. A providência. A providência está no comando e dispõe de todos os eventos e contingências, mas a providência não é uma regra para o homem justo seguir. Devemos realmente observar a providência de Deus, conforme Salmo 107, versículo 43. Quem é sábio observará estas coisas, mas não devemos ser infalivelmente guiados por ela. A providência é o diário de um cristão, não só a Bíblia. Quando os ímpios prosperam, não se seguem que seu caminho seja bom, ou que Deus os favoreça. A vela de Deus, como diz Jó, pode brilhar sobre suas cabeças, e ainda assim sua ira pairá sobre suas cabeças. É o maior julgamento de Deus, prosperar no caminho do pecado. Dionísio, quando roubou o templo, depois teve um bom vendaval para trazer para casa o saque roubado. Veja, diz ele, como os deuses amam o sacrilégio. Às vezes uma calmaria é uma prescursora de um terremoto. O banquete de Amã apenas precipitou sua execução. Deus pode permitir que os homens tenham sucesso, para que seu julgamento o exceda. Você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando seu justo julgamento será revelado. Romanos 2, versículo 5. O homem justo não seguirá essas regras, mas deixando tais guias falsos, ele faz da palavra de Deus sua estrela a seguir. Este é o juiz de árbitro de todas as suas ações. A lei é o testemunho. Isaías 8, versículo 20. O Antigo e o Novo Testamento são os dois lábios pelas quais Deus nos fala. Eles são os compassos pelas quais o homem reto traça toda a circunferência de sua vida. Os montanistas e entusiastas falam de revelações, e alguns falam hoje em dia de uma luz dentro deles. A Escritura está acima de qualquer suposta revelação. Essa pessoa entra em grande detalhe sobre o que viu. Sua mente não espiritual a enche de noções vãs. Colossenses 2:18. O apóstolo fala de uma voz do céu, conforme 1 Pedro 1:18. E esta voz que veio do céu, ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. No entanto, diz ele, temos uma palavra mais segura. A palavra de Deus deve ser mais sagrada e infalível para nós do que uma voz do céu. Terceiro, um homem reto trabalha a partir de um princípio, isto é, a fé operando pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. Primeiro, um homem justo age a partir de um princípio. O justo viverá pela fé. O homem justo ouve com fé. É chamado de audição da fé. Gálatas 3, versículo 2. A fé recebe a palavra. O homem justo ora com fé. É chamada de oração oferecida com fé, conforme Tiago 5,15. Davi espalha a fé em sua oração. Purifica-me com isopor e ficarei limpo, lava-me. No hebraico corre no futuro, que você deve me purificar, você deve me lavar. Salmo 51:7. É a voz de quem crê e também reza.
A oração é a flecha e a fé é o arco com a qual atiramos para o trono da graça. Uma oração sem fé é uma oração infrutífera. A oração sem fé é como uma arma disparada sem bala. O homem justo ora com fé. Terceiro, o homem justo chora com fé. Marcos 9:24. O pai da criança clamou com lágrimas: Senhor, eu creio. Quando suas lágrimas caíram na terra, sua fé alcançou o céu. Segundo, um homem justo age a partir do princípio do amor. Não pode, os justos te amam. O amor é como a mola do relógio, move as rodas da obediência. O cristão justo é levado para o céu em uma carruagem de amor ardente. O amor corrige e amadurece todo dever e o faz sair com um prazer melhor. O amor divino é como a almiciar entre o linho que o perfuma. O amor dá uma fragrância perfumada a todos os nossos serviços. Um pequeno sinal enviado com amor é aceito por Deus. Os hipócritas servem a Deus apenas por medo, como escravo trabalha na galera, ou como os partos adoram o diabo para que ele não a machuque. A obediência dos hipócritas é forçada como a água de um alambique pelo fogo. Os pensamentos do fogo do inferno fazem a água das lágrimas cair de seus olhos. O cristão reto age puramente por amor. O amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios 5,14. Uma alma reta ama a Cristo mais do que teme o inferno. Quarto, um cristão reto trabalha para um fim reto. Ele faz da glória de Deus seu fim último, seus objetivos estão certos. A glória de Deus é a marca do homem justo, e embora ele atire antes do alvo, porque ele aponta para ela é aceita. Esta é a pergunta que o homem justo faz a si mesmo. Isto trará glória a Deus? Ele ainda trabalha para trazer algumas receitas para o tesouro do céu. Ele prefere a glória de Deus antes de qualquer coisa que compita ou se opõe a ela. Se a vida é colocada em uma balança e a glória de Deus na outra, a glória de Deus supera. Eles não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 12, versículo 11. Se minha esposa e filhos, diz Herdione, se pendurassem sobre mim e me dissuadiram de cumprir meu dever, eu pisaria em todos e voaria para a cruz. O homem justo prefere a glória de Deus antes de sua própria salvação. Romanos 9, versículo 1 diz: Eu poderei desejar ser amaldiçoado por Cristo por meus parentes segundo a carne. Paulo sabia que era impossível que ele pudesse ser amaldiçoado por Cristo. O livro da vida não contém errata. Além disso, Paulo sabia que era ilegal desejar ser amaldiçoado por Cristo. Mas o significado é: supondo que ao romper e alguns dos judeus se enxertarem em Cristo, Deus possa ser mais honrado. Tal era o seu zelo pela glória de Deus, que ele poderia até desejar ser amaldiçoado por Cristo. A glória de Deus era mais cara para ele do que sua própria salvação. Primeiro, o hipócrita serve a Deus para ganhar. Ele olha para os benefícios e lucros que vêm da religião. Não é o poder da piedade que o hipócrita ama, mas o ganho da piedade. Não é o fogo do altar, mas o ouro do altar que ele adora. Então a maldade religiosa. São os pães, não os milagres, que os atraem para a religião. Demétrio chora a deusa Diana, Atos 19, 27. Mas não era o templo dela, mas seus santuários de prata que ele cuidava. Muitos se apaixonam pela religião, não por sua beleza, mas por suas joias. Há uma história de um monge que andava como um homem humilde com os olhos baixos, que depois foi nomeado abade. Sendo perguntado por que ele ficou naquela postura humilde com os olhos baixos, diz ele: Eu estava procurando as chaves da abádia e agora as encontrei. O hipócrita é como as vespas que vêm ao galinheiro para o mel. O hipócrita faz uso da religião, apenas como o pescador faz da sua rede, para obter algum benefício para si mesmo. Segundo, o hipócrita serve para Deus por aplausos. Os hipócritas não olham para a glória de Deus, mas para sua própria vanglória. Eles servem a Deus antes para salvar seus créditos do que para salvar suas almas. Os hipócritas oram para serem vistos pelos homens. Mateus 6, versículo 5. Para que sejam colocados em um teatro e tenham espectadores. Quando eles dão esmolas, eles tocam a trombeta. E seus corações ficam tão ocos quanto suas trombetas. Eles fizeram isso para serem honrados pelos homens. Não era dar esmolas, mas vendê-las. Eles os venderam por elogios e aplausos. Em verdade vos digo, diz Cristo, eles já receberam a sua recompensa. Hipócrita pode fazer sua absolvição e escrever: recebido em pagamento integral. É todo o pagamento que receberão. O coração reto
faz da glória de Deus o seu centro. Quinto, um homem justo e reto é uniforme em piedade. Ele olha com os olhos iguais para todos os mandamentos de Deus. As tabelas foram escritas em ambos os lados. Êxodo 32:15. Um cristão correto vira os dois lados da mesa. Ele examina os deveres da segunda mesa, bem como os deveres da primeira. Ele sabe que todos têm o mesmo selo de autoridade divina sobre eles. Dizem que, em homenagem a Zacarias e Isabel, eles andaram em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Um cristão reto, embora falhe em todos os deveres, ainda assim toma consciência de todos os deveres. Ele também adorará a Deus nos armários como no templo. Muitas vezes ele fala as contas entre Deus e a consciência. Ele é piedoso em casa, assim como no exterior. Ele preferiria usar o espelho da palavra para olhar em seu próprio coração, do que os amplos óculos de censura para olhar para as faltas dos outros. Ele caminha sobriamente em atos de temperança. Ele anda retamente em atos de justiça. Ele anda piedosamente em atos de piedade. Um hipócrita vai escolher na religião. E em alguns deveres ele é zeloso, em outros negligente. Hipócritas, pois vocês cuidam de dar o dízimo até mesmo de menor parte de sua renda, mas ignoram as coisas importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Mateus 23:23. Geu era zeloso contra a idolatria de Acabe, mas tolerava os bezerros de ouro. A obediência de Geu era manca de seu pé. Alguns seguirão o caminho suave da religião. Eles são para deveres fáceis, mas eles não gostam do caminho áspero de abnegação e mortificação. Ele é como um arado quando se trata de um pedaço duro da terra. Faz um empecilho. Um cristão reto como Caleb segue a Deus totalmente. Onde estamos tão sinceros a ponto de fazer o nosso melhor, Deus será tão indulgente a ponto de ignorar nosso pior. Sexto ponto. Um cristão reto não se abaixa. A palavra hebraica para vertical significa seguir reto. O homem justo não se rebaixará a nada contra a sua consciência. A palavra grega para reto significa um homem que não se curva. O cristão reto não gira ou se prostitui pecaminosamente para a concupiscência e desejo dos homens. Os apóstolos não podiam bajular ou se encolher. Julgue por si mesmo se é reto aos olhos de Deus, obedecer a você em vez de a Deus. Atos 4:19. O cristão reto não ousa paliar ou justificar os pecados dos homens. Isso era para lavar o rosto do diabo com água benta. Isaías 50, versículo 20 ao 26. Ai dos que chamam o bem ao mal, que justificam o ímpio em troca de recompensa. Propécio fala de uma fonte na Itália que faz com que os bois pretos que bela bebem pareçam brancos. Este é um emblema adequado daqueles hipócritas que podem fazer os piores homens parecerem brancos. Um homem justo não ousa esconder qualquer parte da verdade de Deus. Eu declararei a você todo o conselho de Deus. Atos 20, versículo 27. É covardia e traição ocultar qualquer parte de nossa missão. Um homem justo não negligenciará um dever conhecido por medo de perder uma festa. Alguns neste mesmo terreno têm evitado declarar contra o erro, por medo de uma parte cair deles. Se os homens nos deixarem por cumprir nosso dever, minha opinião é que é melhor perdê-los do que mantê-los. O homem justo preferiria que os homens o considerassem um tolo, do que Deus o acusasse de infiel. O homem justo não permitirá que nenhum interesse o desvie da verdade. Os santos são comparados à coluna. O pilar está de pé. Cristão doente são como os salgueiros que se drobará em todos os sentidos. Um cristão piedoso é como a palmeira que cresce ereta. Jeremias 10:5. Quando permitirmos que os homens dominem nossas consciências, se eles nos pedem para quebrar nossos votos, vender nossa religião, somos flexíveis e maleáveis a qualquer coisa, como ferro quente que pode ser batido de qualquer forma, ou como uma lã que receberá qualquer dano. Isso demonstra muita insalubridade do coração. O cristão reto não se curvará, ele vai sem se curvar. Sétimo ponto. O cristão justo é zeloso de Deus. Você não pode suportar aquele que são maus. Apocalipse 2:2. Retidão e zelo fazem a compleição certa de um cristão. O zelo é uma afeição mista. É um composto de amor e raiva. Ferve os espíritos até as alturas e o faz transbordar. O zelo é um fogo aceso do céu. Bendita seja sua coleira.
porque é sem pecado, e a sua coleira, porque é contra o pecado. Quando Paulo viu a idolatria deles em Atenas, seu espírito se moveu nele. Atos 17:16. Ele estava em um ataque ardente de zelo. Moisés, um homem manso, embora frio em sua própria causa, ainda quente em Deus, quando Israel cometeu idolatria, a raiva de Moisés esquentou. Êxodo 32:19. Ele quebra as tábuas, moe o bezerro em pó e espalha na água. O cristão reto considera uma desonra feita a Deus mais hedionda do que uma desgraça feita a si mesmo. Pode o verdadeiro filho suportar ouvir o pai repreendido? Quando o filho de Croesus, embora nascido mudo, os viu indo matar seu pai, suas cordas de língua se soltaram e ele gritou: "Não mate o rei Croesus, aquele que pode ouvir a divindade de Cristo, falada pelo Sociniano. Suas ordenanças rejeitadas pelos libertinos, seu sangue não subir, e seu zelo não brilhar, é um traidor da coroa do céu. Cristo abriu seu lado para nós quando o sangue escorreu, e não devemos abrir nossa boca em sua defesa? Como os santos dos tempos antigos foram incendiados com zelo por Deus. Eles eram, como afirma Cipriano, como leões soprando a chama celestial do zelo." 8º ponto. O cristão justo não se permitirá cometer nenhum pecado conhecido. Ele não ousa tocar no fruto proibido. Como, pois, cometereis tamanha maldade e pecarei contra Deus? Gênesis 39:9. Embora seja um pecado que assedia, ele o deserda. Não há homem que não tenha propensão e inclinação mais para um pecado mais do que para outro. Como no corpo há uma característica predominante, ou como na colmeia há uma abelha mestra, assim no coração há um pecado principal. Há um pecado que não é apenas próximo ao homem como a roupa, mas querido ele como o olho direito. Este pecado é o forte e real de Satanás. Toda sua força está aqui. E embora derrubemos suas obras externas, pecados grosseiros, ainda assim, se o deixarmos manter esse forte de pecados que assedia, é tanto quanto ele deseja. O diabo pode prender um homem tão rapidamente por esse único elo, como por toda uma cadeia de vícios. O passarinheiro segura o pássaro com rapidez suficiente por uma asa. Agora, um cristão reto não se entregará a esse pecado que assedia. Eu também fui reto diante dele e me guardei da minha iniquidade. Salmo 18:23. Um cristão reto pega a faca sacrificial da mortificação e a atravessa em seu pecado mais querido. Herodes fez muitas coisas, mas havia um pecado tão querido para ele, que ele preferiria decapitar o profeta a decapitar aquele pecado. Herodes teria uma lacuna por seu incesto. O coração reto não está apenas zangado com o pecado, mas odeia o pecado. Se ele vê essa serpente rastejando em seu seio, quanto mais perto ele está, mais ele a odeia. 9º ponto. O cristão reto está certo em seu julgamento. Ele não se inclina para o erro, sua cabeça não se vira. Embora haja diferenças em assuntos menores, coisas indiferentes e discutíveis, de fato onde não há fundamento tão claro nas escrituras, deve haver alguns grãos de tolerância. Ainda assim, nos fundamentos da verdadeira religião, o cristão reto mantém sua posição. O erro é perigoso. O homem pode ir para o inferno tanto por erro quanto por vício moral. Pecados grosseiros apunharam o coração venenos de erro. Há menos esperanças para uma pessoa errônea do que para uma pessoa profana. O profano peca e não se arrepende. Os pecados errôneos e considera pecados arrepender-se. Um está sem lágrimas, o outro chora lágrimas. O cristão reto não está contaminado com esta lepra. Ele tem retidão em sua mente. 10º ponto. Um homem reto tem um espírito simpatizante. Ele leva a sério as misérias de Sião. Isso demonstra muita sinceridade. Pílipo fala da videira dourada que não sofre nenhum dano do vento ou das tempestades. A igreja triunfante pode ser comparada a esta videira dourada, que está acima de todas as tempestades de danos e floresce em glória perpétua. Mas a igreja humilhante não é uma videira dourada, mas uma videira de sangue. Agora, onde há sinceridade, há simpatia. Um hipócrita pode ser afetado por suas próprias misérias, mas um coração reto é afetado pelas misérias da igreja. Confesso que um hipócrita pode ser sensível às misérias do público, no que diz respeito a ele mesmo, pois um homem pode ficar incomodado ao ouvir falar de tal navio naufragado, porque ele próprio teve uma participação nele. Mas um cristão reto, embora não seja tocado em seu próprio particular, ainda porque vai mal com a igreja e a religião parece perder terreno, ele considera a perda da igreja sua perda. Ele chora nas lágrimas de Sião e sangra em suas feridas.
Jeremias, aquele profeta chorão, torna as misérias da igreja. Eu sou o homem que viu a aflição. Lamentações 3, versículo 1. Ele sofreu menos em sua própria pessoa, pois teve uma proteção concedida. O rei deu ordem para que ele fosse bem cuidado, mas ele se sentia mais em relação à simpatia, embora fossem as misérias de Sião. Eram as lamentações de Jeremias. Ele sentiu as cordas duras de Israel através de sua cama macia. Neemias leva a sério as misérias da igreja. Sua aparência começa a mudar e ele parece triste. Porque não deveria ser o semblante. Meu semblante está triste quando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais está devastada. Neemias 2, versículo 3. O que é triste quando o corpeiro do rei e o vinho estão tão próximos. Portanto ele se cansa da corte, abandona seu vinho e mistura sua bebida com choro. Aqui estava um homem reto. A verdadeira graça enobrece o coração, dilata as afeições e leva o homem além da esfera de seus interesses particulares, fazendo-o considerar a condição da igreja como sua. Ó, com poucos santos retos! Essas acusações não podem ser feitas contra várias pessoas? Quão terrível será para vocês que se estendem em camas de marfim, cercadas de luxo, comendo a carne de cordeiros ternos e bezerros escolhidos. Vocês cantam canções ociosas ao som da harpa e se imaginam grandes músicos como o rei Davi. Vocês bebem vinho aos montes e se perfumam com fragrância exóticas, sem se importar com a ruína de sua nação. Amós capítulo 6, versículo 4 ao 6. É com a maioria das pessoas como um homem bêbado dormindo profundamente. Ele não é sensível a nada que é feito. Deixe que os outros sejam mortos perto deles e fiquem sangrando. Ele não é sentado, ele não sente nada. Ele dorme seguro em seu vinho. Assim é com muitos que estão embriagados com o vinho da prosperidade e adormeceram profundamente. Embora a igreja de Deus esteja sangrando de sua ferida perto dele e pronta para sangrar até a morte, eles não são sensatos. Eles se esqueceram completamente de Jerusalém, como Temístocles, que quando alguém se ofereceu para lhe ensinar a arte da memória, ele desejou que lhe ensinasse a arte do esquecimento. O diabo ensinou a muitos homens esta arte. Eles esqueceram as misérias da igreja. Tais podem suspeitar que são doentes. Os santos são chamados de pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Portanto, se houver alguma brecha na casa espiritual, eles devem ser sensatos. A igreja não é esposa de Cristo? E vê-la ferida através dela, isso não afetará nossos corações? A igreja é a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2, versículo 8. E ver a menina de seus olhos chorar, isso não fará chorar? O coração reto não pode deixar de lamentar e sentar-se ao lado da cama da igreja e ouvir seus gemidos moribundos. 11º ponto. O homem justo é liberal e generoso. Primeiro, ele tem um coração liberal para a manutenção da adoração de Deus. Ele não deixará que o fogo do altar de Deus se apague por falta de derramar um pouco de óleo. Que vastas somas de ouro e prata Davi preparou para a casa de Deus. E agora, por causa de minha devoção ao templo de meu Deus, estou dando todos os meus tesouros particulares de ouro e prata para ajudar na construção. Isso é um acréscimo aos materiais de construção que já coletei para seu sagrado templo. Estou doando mais de 112 toneladas de ouro, de opim, e mais de 262 toneladas de prata refinada para serem usadas na cobertura das paredes dos edifícios e para outros trabalhos de ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Hipócritas, se eles podem ter bolsas de ouro, padres de madeira, eles amam um evangelho barato, eles relutam em gastar muito, quanto perderam a alma para economizar dinheiro. O cristão justo não oferecerá isso a Deus, o que não lhe custa nada. Segundo, o homem justo tem um coração liberal para com os pobres de espírito. Ele se espalhou e deu aos pobres, sua justiça dura para sempre. Salmo 112, verso 9. A palavra hebraica para piedoso significa misericordioso. O homem justo derrama o óleo dourado das misericórdias nas feridas dos outros. A mão do pobre é o tesouro de Cristo. O santo reto está sempre lançando no tesouro de Cristo. Misericórdia e liberdade são as insígnias que a integridade exibe. Quanto mais excelente for alguma coisa, mais difusa é. As nuvens derramam suas chuvas prateadas, o sol espalha seus raios dourados. O fim da vida é a utilidade.
Que benefício há em um diamante na rocha? E o que é melhor ter uma grande propriedade se este diamante estiver encerrado em um coração rochoso? O que diremos aos homens egoístas? Eles são retos? Todos buscam o que é seu. Você também pode extrair óleo de uma peneiredeira, com uma gota de caridade deles. Alguns observam que o solo é mais árido perto das minas de ouro. E de fato, muitas vezes é assim no sentido espiritual. Aquele a quem Deus mais enriqueceu com propriedades são mais estéreis em boas obras. Como ele pode dizer que tem um coração reto quem tem uma mão murcha? Como ele ousa dizer que ama a Deus com sinceridade? Se alguém tiver bens materiais e vir seu irmão em necessidade, mas não se compadece dele, como pode o amor de Deus estar nele? 1 João capítulo 3, versículo 17. O que devemos pensar disso? Em vez de espalhar as sementes de misericórdia e compaixão para os outros, não importa como eles prejudicam os outros, estes devem ser considerados retos. Cristo se fez pobre para nos tornar ricos, e estes empobrecem os outros para se tornarem ricos. Em vez de dar cobertura aos pobres, ele tira uma cobertura deles, como um porco espinho que se enrola em sua própria penugem, e espalha cerdas para os outros. Um emblema deste que se podem gratificar a si mesmo, despejam as cerdas, não se importam com o dano ou o dano que causam aos outros. Estes são aqueles que levantam a riqueza de sua própria família, com a ruína dos outros. Não são aves do paraíso, mas as aves de rapina. Alguns fazem isso sobre a máscara da profissão. Isso é como se um ladrão cometesse um roubo nas próprias vestes do juiz. Ou como se uma mulher devesse brancar a prostituta tendo a Bíblia diante dela. Estes não são da raça dos retos. O homem justo é um bem público no lugar onde vive. Ele é dado à obra de misericórdia. Ele é como Deus que faz suas fontes correrem entre os vales. Assim, o homem reto faz suas fontes de caridade correrem entre os vales da pobreza. 12º ponto. O homem reto é progressivo em santidade. Ele busca mais graus de santidade. Os justos seguirão adiante, e aqueles com corações puros se tornarão cada vez mais fortes. Jó 17:9. A retidão está no coração, como a semente na terra que crescerá. Cristãos doentes descansam em alguns desejos e formalidades fracos. É com os hipócritas, como um corpo em atrofia, que embora receba comida ainda não prospera. O cristão reto segue para conhecer o Senhor. Dizem do crocodilo que nunca para de crescer. Escreve sobre Paulinos, que na primeira parte de sua vida ele superou os outros, na última parte ele se superou. O homem reto não é como o sol de Ezequias, nem como o sol de Josué, que parou, nem como o sol de Davi, que avança e como campeão corre sua corrida. Mas pode um filho de Deus dizer: temo não ser justo, pois não recebo, e não percebo que me tornei mais forte? Resposta: você pode prosperar na graça, embora não a perceba. A planta cresce, mas nem sempre no mesmo lugar. Às vezes cresce nos galhos, às vezes secretamente na raiz. E da mesma forma, uma alma reta ainda cresce, mas nem sempre na mesma graça. Às vezes mais altos nos ramos, no conhecimento, às vezes ele prospera na raiz, na humildade, que é tão necessário quanto qualquer outro crescimento. Se você não é mais alto, mas se é mais baixo, aqui está um progressivo, que esse progresso evidencia os sinais vitais da sinceridade. 13º ponto. O homem justo ordena sua vida corretamente. Ao que ordena sua conduta corretamente, mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, versículo 23. O homem justo é um padrão de santidade, ele pisa uniformemente, ele anda como Cristo. Embora o trabalho principal da religião esteja dentro, ainda assim nossa luz deve brilhar, para que os outros possam contemplá-la. O fundamento da sinceridade está no coração, mas seu belo frontício aparece na conduta. Os santos são chamados de joias, porque lançam um brilho cintilante aos olhos dos outros. Um cristão reto é como o templo de Salomão, outro por dentro e por fora. A sinceridade é um fermento sagrado na vida e se fará crescer e subir até o céu. Alguns se gabam de terem um bom coração, mas suas vidas são tortuosas. Eles esperam ir para o céu, mas seus passos se apoderam do inferno. Provérbios 5, versículo 5. Um cristão reto coloca uma coroa de honra sobre a cabeça da religião. Ele não apenas professa o evangelho, mas o adorna. Ele se esforça para andar de maneira tão regular e santa que, se pudéssemos supor que a Bíblia estava perdida,
ele poderia ser encontrada. 14º ponto. O homem justo será bom nas horas difíceis. O louro mantém seu fresco e verdura no inverno. Minha justiça eu me apego e não a deixarei ir. Meu coração não me repreenderá enquanto eu viver. Jó 27:6. A retidão é a compleição que não se altera. O zelo do homem justo é como o fogo que as virgens vestais mantinham em Roma, sempre ardendo. O hipócrita parece justo até que cheguem os tempos de provação. O cristão parece pérola até chegar ao martelamento. O hipócrita é bom apenas sobre o sol. Ele não pode navegar em uma tempestade, mas se retira para a costa. Os naturalistas relatam que a pedra de Sheridônia não reterá sua virtude por muito tempo do que estiver em volta do ouro. Este é um emblema adequado dos hipócritas, que são bons apenas enquanto estão envoltos em prosperidade dourada. Tire-os do ouro e eles perdem aquela virtude que pareciam ter. Professores doentes como madeira verde escolhem sobre o sol quente da perseguição. O calor da prova de fogo esfria seu zelo. Um homem justo, o que quer que ele perca, ele mantém sua integridade. Ele é como um vinho cheio de aguardente, que é bom até o último trago. Os 3 filhos hebreus, ou melhor, os 3 campeões, eram invencíveis em sua coragem. Daniel 13:18. Nem a música de Nabucodonosor poderia lisonjeá-los, nem sua fornalha poderia afastá-los de sua religião. Paulo se gloria em seu sofrimento. Ele sacode sua corrente e a exibe como a insígnia de honra. Inácio chama seus grilhões de pérolas espirituais. Eram tão preciosos para ele quanto um colar de pérolas. Assim, o homem reto, embora a morte esteja no caminho, avança até o fim da corrida. Ele é mais rápido em direção ao centro. Dele pode-se dizer: você guardou o melhor vinho até agora. 15º. O homem reto se esforça para tornar os outros retos. É seu trabalho endireitar as coisas tortas, onde a vida há um poder de propagação. Em Cristo Jesus eu te gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4:14. O homem bom trabalha para tornar os outros bons. Como o fogo assimila e transforma tudo em sua própria natureza. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas 21:32. O homem justo está no lugar de Deus para com seu irmão. Ele aumenta seu conhecimento, confirma sua fé, inflama seu amor. Se ele vê seu irmão declinando, ele trabalha para trazê-lo de volta. Quando a casa começa a inclinar-se, coloca-se debaixo de uma peça reta de madeira para apoiá-la. Outro começo a se inclinar para o erro, cristão reto, como madeira reta. E assim eu coloquei diante de você o caráter do homem reto, e ele merece ser notado e contemplado. Eu desenhei o retrato do homem justo. O uso que eu faria de tudo é este: que você se apaixone por esta imagem e se esforce para se parecer com ela. E há um grande motivo no texto para fazer você se apaixonar pela retidão. Veja que distintivo de honra é colocado sobre o homem justo. Deus o chama de perfeito, o homem perfeito. Mas qualquer homem pode ser perfeito nesta vida? Quem pode dizer: limpei meu coração e eu estou puro de meu pecado? Provérbios 20, versículo 9. Resposta: longe de mim sustentar que um cristão é puro do pecado nesta vida. Se não houvesse Bíblia para refutar essa opinião, a própria experiência de um homem, o cristão, faria. Encontramos os movimentos contínuos do pecado trabalhando em nossos membros. Paulo clama de um corpo de morte. Romanos 7:24. Os santos, embora sejam adoráveis, ainda assim negros. A graça nesta vida é como ouro no minério, cheio de mistura. No entanto, no sentido evangélico, disse que o homem reto é perfeito. E os 5 modos. Primeiro, um homem reto é perfeito com a perfeição de partes, embora não de graus. Não há nenhuma parte dele que não seja bordada e enfeitada com graça. Embora ele seja santificado, mas em parte ainda assim ele é santificado em todas as partes. Portanto, a graça em um crente é chamada de novo homem. Colossenses 3:10. A obra do Espírito no coração é uma obra completa. Salmo 51:2. Lava-me completamente da minha iniquidade. A graça no coração é como o ar no crepúsculo. Não há parte do ar que não tenha alguma luz nele. Nesse sentido, o homem reto é perfeito. Segundo, o homem reto é perfeito comparativo em relação aos outros. Assim, Noé foi perfeito em sua geração. Noé, comparado com o mundo profano, era um homem perfeito. Ouro no minério em comparação com chumbo ou latão é perfeito.
Um campo de trigo, embora possa ter alguns cardos crescendo nele, ainda assim comparado com um campo de joio é perfeito. Terceiro, o homem reto é perfeito em relação aos seus objetivos. Ele almeja a marca da perfeição. O homem reto respira pela perfeição, portanto diz que não peca. 1 João 13:9. Porque embora ele não esteja sem pecado, sua vontade é contra o pecado. Ele voltou contra o pecado, embora esse traidor do peito se rebele. Quando ele falha, ele chora, e esta é uma perfeição do Evangelho. Quarto, o justo é perfeito pela justiça de Cristo. Ele é perfeitamente justificado. Colossenses 2:10 diz: você está completo nele. Através do vidro vermelho, tudo parece vermelho. Assim, através do corpo do sangue de Cristo, a alma é considerada bela e gloriosa. Aquele que tem a túnica sem costura de Cristo é perfeito. Aquele que tem a justiça de Deus é perfeito. 2 Coríntios 5:21. Quinto ponto. Deus chama o homem reto de perfeito porque ele pretende torná-lo assim. Cristo chama sua esposa de imaculada. Abra-me, minha pomba, minha imaculada. Ou, no original, minha perfeita. Não que a esposa seja assim. Ela tem suas manchas, mas ainda assim é imaculada, porque Cristo pretende fazê-la assim. Deus nos escolheu com perfeição. Efésios 1:4. Um pintor que começa o rascunho bruto de um quadro, ele olha para ele o que pretende fazer. Ele pretende colocá-lo em suas próprias cores orientais. E da mesma forma, nesta vida há apenas o primeiro rascunho, os lineamentos imperfeitos da graça, desenhados em nossas almas. E no entanto, Deus nos chama de perfeitos, porque Ele pretende, pelo lápis do Espírito Santo, nos desenhar em nossa beleza oriental e colocar a cor dourada da glória sobre nós. Assim, o homem reto é perfeito, é tão certo que será perfeito e feito como se já tivesse sido. Tanto para a primeira parte do meu texto, o caráter do homem justo, eu passo agora brevemente para o segundo, que é a coroa do homem justo. O fim desse homem é a paz. Como o justo é honrado enquanto vive, ele é perfeito, então ele fica feliz quando morre. Seu fim é a paz. A palavra paz envolve toda a bem-aventurança nela. O fim desse homem é a paz. O homem sábio olha para o fim de uma coisa. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Tão pacífico é o fim de um homem justo, que Balaão o desejou. Deixe-me morrer a morte dos justos, e deixe-me meu último fim ser como o dele. Agora, o homem justo sai do palco deste mundo usando uma tríplice coroa de paz. Primeiro, ele tem paz com Deus. Deus diz a ele: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Não tenho nada contra você. Você colocou seus pecados no coração, e eu não os colocarei em sua conta. Os rabinos judeus dizem que Moisés morreu com um beijo da boca de Deus. Estou certo disso. O homem justo morre abraçando a Cristo e beijando as promessas. Segundo, ele tem a paz com a consciência. 1 João 5:10. Aquele que crê tem em si mesmo testemunho. Seu fim deve ser a paz, que tem um Deus sorridente e uma consciência sorridente. Agostinho chama de o paraíso de uma boa consciência. Um homem piedoso está neste paraíso antes de morrer. Que doce música o pássaro de consciência faz do peito de um crente. Seja consolado, diz a consciência. Você andou retamente em uma geração pervertida, não tema a morte. Esta é a antecipação do céu. Aqui está o maná no pote de ouro. Aquele que morre com paz de consciência voa para o céu como a pomba de Noé para uma arca, como um ramo de oliveira na boca. Terceiro, o justo tem paz com os santos. Ele tem sua boa palavra. Eles embalsamam sua memória e erguem para ele momentos de honra em seus corações. Assim, o fim do homem justo é a paz. Ele é conhecido entre o povo de Deus. Ele herda não a censura, mas o louvor. Ele é levado para o túmulo com a chuva de lágrimas. E uso 1. Informação. Vejam a grande diferença entre os piedosos e os ímpios em seu final. O fim do homem justo é a paz, mas o fim dos ímpios é ser cortado. Salmo 37, verso 38. O fim de um homem perverso é vergonha. Ele morre com convulsões de consciência. Ele vive na calma, mas morre na tempestade. Jó 27:20. Uma tempestade o rouba durante a noite, como aquele que fala, que anda agradavelmente até cair no mar morto. A todo pecado digo, como Abner e Joabe, você não percebe que isso vai acabar em amargura? 2 Samuel 2:26. Qual é o fim dos hipócritas? Jó 8:13. A esperança deles está cortada. Qual é o fim dos apóstatas?
Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são novamente enredados nela e vencidos, seu último fim é pior para eles. O fim dos ímpios é ser cortado. Quando eles estão no fim de suas vidas, eles estão perdendo o juízo. Mas não vemos os piores homens deixarem o mundo tão silenciosa e suavemente quanto qualquer outro. Eles não morrem em paz? Resposta primeira. Se um homem perverso parece ter paz na morte, não é pelo conhecimento de sua felicidade, mas pela ignorância de seu perigo. Amã foi alegremente para o banquete, mas mal pensou no segundo prato a ser servido. Segundo, um homem perverso pode morrer em letargia, mas não em paz. Nabal morreu silenciosamente, mas ele é um tolo que desejaria sua alma como a de Nabal. A consciência pode ser como um leão adormecido, mas quando esse leão acordar, ele rugirá sobre o pecador. Terceiro, um homem perverso pode morrer em persuasão, mas não em paz. Ele espera que tudo esteja bem com ele, mas há uma grande diferença entre persuasão e paz. Será muito pior ir para o inferno com esperanças do céu. Um homem perverso se imagina em boas condições. Ele morre em persuasão, mas não em paz. Observe que na maior parte Deus expulsa um pecador de seu paraíso, que ele morra. Deus deixa a consciência soltar sobre ele. A culpa estraga sua música. E antes que sua vida seja cortada, sua esperança é cortada. Concluirei isso com aquela palavra de Cristo. Enquanto o homem forte mantém a posse, todos seus bens estão em paz. Lucas capítulo 11, versículo 21. A paz que um pecador parece ter é apenas a paz do diabo. Sua serenidade é apenas uma falsa esperança. E o que ele promete a si mesmo, Satanás apenas o acalma com chorcalhos. Quem vive sem graça, morre sem paz. Uso 2. Aqui está o conforto infinito para o homem justo. Seu fim é a paz. Sua vida está entrelaçada com problemas. Em todos os aspectos somos atribulados. 2 Coríntios 4, 8. Como um navio que tem as ondas batendo em ambos os lados, mas o fim é a paz. E a suavidade do fim pode compensar a espera do caminho. O homem justo, embora viva na tempestade, morre na calmaria. Há esperança em seu fim. Jeremias 31:17. O fim coroa tudo. O homem justo, embora beba enquanto vive, ainda assim ele nada e malqueado ele morre. O homem justo com Simeão parte em paz. Lucas 2:29. E seu fim em paz é apenas sua entrada na paz. Isaías 57, versículo 2. Ele entrará em paz, o dia da sua morte é o dia de seu casamento. A graça dá as flores e a colheita, as doces flores da paz aqui, e a plena colheita da glória no futuro. Paulo, aquela piedosa senhora, quando alguém leu para ela aquela escritura, em Cantares 2:11, o canto dos pássaros chegou. Sim, diz ela, o canto dos pássaros chegou. E assim, cheia de paz, saiu de seu leito de morte e foi triunfante, por assim dizer, cantando para o céu. Então gritem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmos 32, verso 11. A paz é aquela grilhada que nunca se desvanece, que será colocada na cabeça do justo, que assim diz meu texto. Marque o homem perfeito e observe o reto, pois o fim desse homem é a paz.